Artigo 19. Salvo motivo de força maior, as aeronaves só poderão decolar ou pousar em aeródromo, cujas características comportarem suas operações. Parágrafo único. Os pousos e decolagens deverão ser executados de acordo com procedimentos estabelecidos, visando a segurança do tráfego das instalações aeroportuárias e vizinhas, bem como a segurança e bem-estar da população, que de alguma forma possa ser atingida pelas operações. Artigo 20. Salvo permissão especial, nenhuma aeronave poderá voar no espaço aéreo brasileiro, aterrissar no território subjacente ou dele decolar, a não ser que tenha, inciso 1, marca de nacionalidade e matrícula e esteja munida dos respectivos certificados de matrícula e aeronavegabilidade. Inciso 2. Equipamentos de navegação, de comunicações e de salvamento, instrumentos, cartas e manuais necessários à segurança do voo, pouso e decolagem. Inciso 3. Tripulação habilitada, licenciada e portadora dos respectivos certificados do diário de bordo, da lista de passageiros, manifesto de carga ou relação de mala postal que eventualmente transportar. Parágrafo único. Pode a autoridade aeronáutica, mediante regulamento, estabelecer as condições para voos experimentais, realizados pelo fabricante da aeronave, assim como para os voos de translado. Artigo 21. Salvo com autorização especial de órgão competente, nenhuma aeronave poderá transportar explosivos, munições, arma de fogo, material bélico, equipamento destinado a levantamento aerofotogramétrico ou de prospecção, ou ainda quaisquer outros objetos ou substâncias consideradas perigosas para a segurança pública da própria aeronave ou de seus ocupantes. Parágrafo único. O porte de aparelhos fotográficos, cinematográficos, eletrônicos ou nucleares a bordo da aeronave poderá ser impedido quando a segurança da navegação aérea ou o interesse público assim o exigir. Capítulo 3. Entrada e saída do espaço aéreo brasileiro. Artigo 22. Toda aeronave proveniente do exterior fará, respectivamente, o primeiro pouso ou a última decolagem em aeroporto internacional. Parágrafo único. A lista de aeroportos internacionais será publicada pela autoridade aeronáutica e suas denominações somente poderão ser modificadas mediante lei federal, quando houver necessidade técnica dessa alteração. Artigo 23. A entrada no espaço aéreo brasileiro ou o pouso no território subjacente de aeronave militar ou civil a serviço de Estado estrangeiro sujeitar-se-á às condições estabelecidas. Parágrafo 1º. A aeronave estrangeira autorizada a transitar no espaço aéreo brasileiro sem pousar no território subjacente deverá seguir a rota determinada. Parágrafo 2º. A autoridade aeronáutica poderá estabelecer exceções ao regime de entrada de aeronave estrangeira, quando se tratar de operação de busca, assistência e salvamento ou de voos por motivos sanitários ou humanitários. Artigo 24. Os aeroportos situados na linha fronteiriça do território brasileiro poderão ser autorizados a atender ao tráfego regional entre os países limítrofes, com serviços de infraestrutura aeronáutica, comuns ou compartilhado por eles. Parágrafo único. As aeronaves brasileiras poderão ser autorizadas a utilizar aeroportos situados em países vizinhos, na linha fronteiriça ao território nacional, com os serviços de infraestrutura aeronáutica comuns ou compartilhados. Título 3 da Infraestrutura Aeronáutica. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 25. Constitui infraestrutura aeronáutica o conjunto de órgãos, instalações ou estruturas terrestres de apoio à navegação aérea, para promover-lhe a segurança, regularidade e eficiência, compreendendo
Inciso 1. O sistema aeroportuário. Inciso 2. O sistema de proteção ao voo. Inciso 3. O sistema de segurança de voo. Inciso 4. O sistema de registro aeronáutico brasileiro. Inciso 5. O sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Inciso 6. O sistema de facilitação, segurança e coordenação do transporte aéreo. Inciso 7. O sistema de formação e adestramento de pessoal destinado à navegação aérea e à infraestrutura aeronáutica. Inciso 8. O sistema de indústria aeronáutica. Inciso 9. O sistema de serviços auxiliares. Inciso 10. O sistema de coordenação da infraestrutura aeronáutica. Parágrafo 1º. A instalação e o funcionamento de quaisquer serviços de infraestrutura aeronáutica, dentro ou fora do aeródromo civil, dependerão sempre de autorização prévia de autoridade aeronáutica, que as fiscalizará, respeitadas as disposições legais que regulam as atividades de outros ministérios ou órgãos estatais envolvidos na área. Parágrafo 2º. Para os efeitos deste artigo, sistema é o conjunto de órgãos e elementos relacionados entre si por finalidade específica ou por interesse de coordenação, orientação técnica e normativa, não implicando em subordinação hierárquica. Capítulo 2 do Sistema Aeroportuário. Seção 1 dos aeródromos. Artigo 26. O sistema aeroportuário é constituído pelo conjunto de aeródromos brasileiros, com todas as pistas de pouso, pistas de táxi, pátio de estacionamento de aeronave, terminal de carga aérea, terminal de passageiros e respectivas facilidades. Parágrafo único. São facilidades o balizamento diurno e noturno, a iluminação do pátio, serviço contra incêndio especializado e o serviço de remoção de emergência médica, área de pré-embarque, climatização, ônibus, ponte de embarque, sistema de esteiras para despacho de bagagem, carrinhos para passageiros, ponte de desembarque, sistema de ascenso-descenso de passageiros por escadas rolantes, orientação por circuitos fechados de televisão, sistema semiautomático anunciador de mensagem, sistema de som, sistema de informativo de voo, climatização geral, locais destinados a serviços públicos, locais destinados a apoio comercial, serviço médico, serviço de salvamento aquático especializado e outras, cuja implantação seja autorizada ou determinada pela autoridade aeronáutica. Artigo 27. Aeródromo é toda a área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves. Artigo 24. Os aeródromos são classificados em civis e militares. Parágrafo 1º. Aeródromo civil é o destinado ao uso de aeronaves civis. Parágrafo 2º. Aeródromo militar é o destinado ao uso de aeronaves militares. Parágrafo 3º. Os aeródromos civis poderão ser utilizados por aeronaves militares e os aeródromos militares por aeronaves civis, obedecidas às prescrições estabelecidas pela autoridade aeronáutica. Artigo 29. Os aeródromos civis são classificados em públicos e privados. Artigo 30. Nenhum aeródromo civil poderá ser utilizado sem estar devidamente cadastrado. Parágrafo 1º. Os aeródromos públicos e privados serão abertos ao tráfego através de processo, respectivamente de homologação e registro. Parágrafo 2º. Os aeródromos privados só poderão ser utilizados com permissão do seu proprietário, vedada a exploração comercial. Artigo 31. Consideram-se, inciso 1, aeroportos, os aeródromos públicos dotados de instalações e facilidades para apoio de operações de aeronaves e de embarque e desembarque de pessoas e cargas. Inciso 2. Helipontos, os aeródromos destinados exclusivamente a helicópteros. Inciso 3. Heliportos ou helipontos públicos dotados de instalações e facilidades para apoio de operações de helicópteros e de embarque e desembarque de pessoas e cargas. Artigo 32.
Os aeroportos e heliportos serão classificados por ato administrativo, que fixará as características de cada classe. Parágrafo único. Os aeroportos destinados a aeronaves nacionais ou estrangeiras na realização de serviços internacionais, regulares ou não regulares, serão classificados como aeroportos internacionais. Artigo 33. Nos aeródromos públicos que forem sede de unidade aérea militar, as esferas de competência das autoridades civis e militares, quanto à respectiva administração, serão definidas em regulamentação especial.